Queridos, eu quero convidá-los para que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, porque nós queremos falar um pouco sobre sofrimento. Novamente falar sobre sofrimento. Mas por que falar sobre o sofrimento? Porque o sofrimento está inserido na humanidade. E nós lidamos mal com o sofrimento. O adoecimento é fruto, muitas vezes, do sofrimento, ou é gerado por conta do sofrimento. E o meu desejo nessa noite é que você tenha uma maior compreensão dos seus sofrimentos. E aprenda como lidar com eles, através desse livro de Ruth. Embora a Ruth seja a pessoa que tem uma participação nessa história, embora o nome do livro já indica a Ruth, mas eu queria chamar a sua atenção também para Noemi. A Noemi tem muito a nos ensinar. E se você puder ler depois na sua casa, são 4 capítulos apenas, você vai perceber como os nossos sofrimentos, eles podem ser mais amenizados a partir do momento que nós sabemos como trabalhar com eles. Pelo menos foi assim que aconteceu com Noemi. Os seus sofrimentos, de certa forma, foram amenizados, porque no final das contas, a história é sempre a mesma. Ou seja, Deus está na condução da história. Seja o que for, seja com quem for, Deus sempre está na condução da sua história. Eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para essa pessoa: quem é seu chefe? Eu não espero uma resposta certa nessa pergunta. Por quê? Porque geralmente quem a gente indica como sendo o nosso chefe é aquela pessoa com quem nós lidamos, né, que exerce uma hierarquia superior à nossa e que dá ordens. Mas eu disse para essa pessoa: o seu chefe não é essa pessoa. Dentro do contexto em que essa pessoa estava compartilhando comigo de algumas coisas, eu disse: o seu chefe é Deus. E se o seu chefe é Deus, Ele está com você, Ele está do teu lado, Ele está disposto a te equipar, te preparar. Esta pessoa que você tem como chefe é apenas um instrumento de Deus para fazer parte da sua história. E às vezes esse chefe nem sempre é bonzinho, né? Esse chefe humano nem sempre é bonzinho. Muitos de nós aqui que já fomos, trabalhamos em empresa, tivemos chefes, sabemos, né? Que nem sempre esses chefes são bonzinhos. Mas mesmo diante das adversidades, da forma como eles se colocam diante de nós, é um instrumento de Deus para que alguma coisa a gente aprenda. E eu espero que você aprenda então um pouco com o livro de Ruth, dentro dos seus problemas, dentro das suas dificuldades. Veja o exemplo de Noemi, como ela fez, a Ruth, como ela fez. E quem sabe, se você conseguir fazer algo parecido, você sofrerá menos. Mas você aqui talvez possa dizer assim para mim: mas eu não tenho problema, pastor. Eu não tenho problema. Uma preocupação, por si só, ela pode se transformar num problema. Uma preocupação, seja qual for, ela pode se tornar num problema, dependendo da forma como você encara essa dificuldade. Então, eu acredito que todos nós, de alguma maneira, temos, ou com menor intensidade, ou com maior intensidade, um problema apenas, ou vários problemas, não importa. Às vezes você tem um problema apenas, mas ele é gigante, né? Então isso tem muito a dizer a seu respeito. Muito do que iremos compartilhar aqui são ideias desse livro que eu estou lendo. Eu não estou fazendo propaganda dele, por isso estou passando aqui rapidinho, mas tem aqui muito das ideias desse livro
acontece nas melhores famílias. Famílias à luz da Bíblia na terapia familiar. Eu gosto muito do autor Carlos Catito. Ele é um psicólogo, um terapeuta, um cristão, e ele é muito inteligente nas suas ideias, na administração das suas ideias, e principalmente especialista dentro dessa área familiar. E o outro autor que escreve esse livro é o Jorge Maldonado. É um psicólogo, um pastor, embora de origem equatoriana, mas ele reside aqui no Brasil, e ambos então compilaram esse livro, e eu então trago algumas ideias desse livro. Então, se você já leu esse livro, ou se você tem esse livro, você irá se identificar com algumas coisas que eu hei de trazer aqui. Como parte introdutória ainda, eu quero dizer para vocês que, principalmente nós cristãos, nós temos um hábito, um hábito de idealizar os personagens da Bíblia. Quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, seja ele qual for, geralmente nós idealizamos como sendo pessoas perfeitas. Pessoas que caminharam com Deus, pessoas que falaram com Deus, pessoas que tiveram relacionamentos profundos, e a gente acaba idealizando essas pessoas como se essas pessoas fossem infalíveis. Mas graças a Deus que na sabedoria dele, ele coloca pessoas imperfeitas, pessoas falhas, justamente para mostrar para nós que, como nós, eles também tiveram problemas. Como nós, eles também erraram. Como nós, eles também sofreram. E como muitos de nós ainda um dia, estes morreram, estes personagens. Então, nós não estamos falando desses personagens bíblicos como pessoas que vivem hoje. Eles já morreram. Mas eles também sofreram. Eles também pecaram. Eles também erraram. E por que é importante saber isso? Porque nós não somos e não seremos os únicos com problemas, com dificuldades e sofrimentos. Se você andar por esse mundo e disser, poxa, eu estou sofrendo demais. Entenda que você não é a única pessoa. Entenda que existem várias outras pessoas que também passam por dificuldades, por sofrimentos, inclusive os autores bíblicos, que também passaram por dificuldades e por sofrimentos. Então nós estamos falando de pessoas que são semelhantes a nós, que também passaram por dificuldades, que também sofreram, mas que souberam conduzir esse sofrimento de maneira que os levaram ou transportaram cada um deles para um lugar melhor ou para uma condição melhor. Eu gosto muito desse livro de Ruth, porque ele descreve exatamente os sofrimentos desse povo. Eu vou ler no primeiro capítulo apenas os 5 primeiros versos. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. E eu vou pedir para você manter, se possível, a sua Bíblia aberta, porque depois, no decorrer dessa reflexão, nós vamos ler alguns textos dentro deste livro, para vocês perceberem como Deus vai atuando. Olha só o que está acontecendo com essa família. A família de Elimeleque, esposo da Noemi. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos,
Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Lá em Moabe morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu começo lhe perguntando, essa mulher chamada Noemi passou por problemas? Já nos primeiros versículos, nós nos deparamos com grandes dificuldades que essa mulher passou. Fome, perda familiar. São 2 coisas assim que tira o ânimo, tira a vontade de viver de qualquer pessoa. Principalmente a perda de pessoas queridas, como no caso de Noemi, que perdeu tanto o seu esposo, como também os seus 2 filhos. Mas o que nós aprendemos no livro, de uma forma geral, é que esses sofrimentos, que nós também passamos muitas vezes, nós podemos superá-los. E podemos superá-los com a confiança em Deus. Com a confiança em Deus. Eu gostei muito do desenrolar do culto dessa noite em especial, por conta da forma como os hinos foram introduzidos, como a introdução foi trazida, e como vocês também cantaram, essa confiança em Deus. Vocês cantaram, por exemplo, sobre águas purificadoras, né? Um rio que vai passar. O Antigo Testamento, em alguns momentos, quando fala dessa água, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então, quando você está cantando, eu quero esse rio, Senhor, é como se você dissesse, eu quero esse Espírito Santo trabalhando na minha vida. E é muito bonito ver vocês cantando e sentindo, de fato, a presença desse Espírito na vida. Porque é a presença, é a convicção da presença dele em nós, que gera em nós essa superação diante das dificuldades. E se é algo que nós aprendemos aqui na vida dessas mulheres, é que houve uma confiança em uma dependência de Deus diante dos sofrimentos. E essa confiança e essa dependência fizeram com que essas mulheres pudessem transpassar essas dificuldades. Isso também pode acontecer com você. Mas uma coisa que também eu quero deixar muito claro para cada um de nós, mesmo que o sofrimento lhe persiga, porque às vezes pode acontecer isso. Às vezes você ora tanto, mas não acontece da forma como você havia previsto, ou como você desejava. Porque sempre é assim também. Deus é soberano, e Ele faz aquilo que Ele acha que é melhor para nós. E as coisas acontecem de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E nós então precisamos aprender a descansar nisso. Então, uma das coisas que pode nos ajudar a caminhar, mesmo diante dos sofrimentos, é entender que Deus está na condução da nossa história. E se Ele está na condução da nossa história, o nosso papel é descansar. Nem sempre teremos êxito no descansar, mas se nós conseguirmos descansar, nós andaremos muito mais tranquilos. Eu estava pensando nessa expressão de que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você todos os dias. Eu tenho certeza que você sabe disso já. Eu tenho certeza que você tem consciência dessa presença dele. Mas eu quero ir um pouco mais adiante para dizer para você que esta presença não é uma presença inerte,
Ou seja, Jesus não está em você parado de braços cruzados, sem fazer nada. Ao contrário, Ele está agindo, Ele está trabalhando a seu favor. Então, motivo a mais para que os seus sofrimentos não sejam maiores do que a presença de Jesus em você. Entenda isso, você há de passar por dificuldades, porque a Bíblia diz isso e nós não podemos negar essa realidade. Mas Jesus está com você e não paralisado. Ele está agindo na sua vida. E ele há de conduzir a sua vida a bom termo. Se não nesse plano terreno, nos céus, com certeza. Na vida eterna, com certeza. Nós temos experiências de personagens bíblicos que sofreram. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você fala assim, poxa vida, como essas pessoas, esses heróis da fé morreram e de uma forma tão cruel. Como que João Batista foi degolado e teve a sua cabeça entregue numa bandeja. Se era um homem de Deus, se eram personagens que serviam a Deus. Mas nós não podemos fixar a nossa vida e tudo que acontece somente nesse plano terreno. Porque a nossa vida não se constitui somente desse plano terreno. Então nem sempre as coisas podem dar certo para você nesse plano terreno. Mas com certeza lhe dará certo quando você estiver eternamente com o Senhor. É lógico que o nosso desejo é que dê certo aqui. E para isso nós pedimos, e para isso nós clamamos, e para isso nós oramos, e para isso nós confiamos. Mas saiba que nem sempre isso pode acontecer. Mas o que mais esse livro pode nos ensinar? E aqui eu quero compartilhar um pouco do que o livro também nos compartilha. Que o livro de Ruth começa descrevendo um problema. E um problema, ele não é uma crise. É importante que você faça essa distinção. O que é o problema e o que é uma crise. Aqui, o livro começa descrevendo um problema. E qual é o problema? Houve fome na terra. É o problema que se depara aqui a essa família. E diante de um problema, não só eles, mas nós também, nós precisamos ter ou adquirir alguma ferramenta ou alguma ação que nos leve a mudar essa situação. E o que esse casal fez diante da fome na terra? O texto diz que eles migraram do lugar onde eles estavam, o lugar árido, o lugar de fome, e foram para um lugar mais fértil. Eles saíram de Belém e foram para Moabe. Foram para uma outra terra. Por quê? Porque nesta terra havia o alimento necessário. Ou seja, haveria para eles a condição de continuarem sobrevivendo. Uma outra questão importante que eu vejo aqui, e que a gente pode destacar, é a estrutura familiar dessa família. A família aqui ela é composta do casal e de 2 filhos. Bastante normal dentro da nossa compreensão contemporânea. Geralmente, a maioria das famílias, elas são constituídas do casal e mais 2 filhos. Mas se nós olharmos para as experiências de muitas pessoas do Antigo Testamento, sobretudo, nós vamos perceber que haviam muitos filhos. Famílias, por exemplo, que tiveram 12 filhos, 15 filhos, 25 filhos. Uma pergunta que pode aparecer para nós: por que Elimeleque e Noemi era de uma família tão reduzida? E a resposta pode estar no significado do nome dos filhos desse casal. Malom significa fraco, doente. E Quilion significa tristeza, quase morto. Olha o nome que essa mãe foi dar para os seus filhos. É lógico que naquela época ninguém chamava eles, quase morto.
né? Mas chamavam de Malom e Quileon. Mas o significado desses nomes tem esse significado. Talvez, e aqui é um talvez em letras maiúsculas, talvez Noemi tenha tentado outros filhos. Mas diante da dificuldade em ter outros filhos, perdeu-se muitas tentativas na gestação. E aqueles que vingaram é fruto de um coração entristecido, de um coração amargurado. Pode ser também que o Elimeleque tivesse alguma doença genética e com dificuldades então de gerar filhos. Mas se essa hipótese for real, considerem esse sofrimento a mais na vida desse casal. Não só a fome, mas também a dificuldade de ter muitos filhos. Poderíamos aqui elencar outras dificuldades dessa família, como estar numa outra cultura, mas nós não teremos tempo para isso. Mas podemos dizer o seguinte, que apesar desses problemas, se nós lermos todo o livro, nós perceberemos que o fechamento dessa história foi maravilhosa. Porque o mais importante para a humanidade, e quando eu falo de humanidade, é cada um de nós, o mais importante é que na genealogia desta família, vai surgir aquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando você continua a leitura, vai até os últimos versículos no capítulo 4, você vai perceber a genealogia dessa família. E como Deus foi maravilhoso, porque dessa família foi gerando-se outras pessoas até chegar em Davi. E de Davi, então, o rei, outras pessoas vieram até chegar Jesus Cristo. Você tem isso lá nos evangelhos, Mateus, por exemplo. O que significa isso? Significa que Deus conhece a nossa história, Deus conhece a sua história e a conduz de maneira perfeita para Ele. Da mesma forma como a condução da história de Noemi foi traçada de uma maneira maravilhosa, a sua história também é construída e conduzida de maneira maravilhosa. Pode ter percalços na sua vida. Pode ter situações que lhe tragam choro, mas com certeza Deus está na condução da sua história. Não duvide disso. Deus está na condução da nossa história. E talvez alguns acontecimentos podem não ser bom para você, mas é bom para Ele. Nosso papel então é confiar. Porque mais importante na nossa vida é ter a convicção de que Deus está na condução da nossa história. Você gosta de ficar doente? Logicamente que não. Você gosta de sentir dor? Logicamente que não. Você se alegra quando perde um ente querido? Evidentemente que não. Mas entenda que confiar em Deus é importante e necessário para a sua vida. Por quê? Porque quando você confia nele, você tem a convicção de que ele está conduzindo a sua vida. Quando atendemos pessoas diante das suas dificuldades, as pessoas vêm justamente porque se sentem inseguras do ponto de vista emocional, se sentem inseguras diante das circunstâncias da vida. Mas se nós entendermos, trabalharmos e nos apropriarmos dessa verdade, que Deus está na condução da nossa vida, nós sofremos menos, nos desgastamos menos, não só na condução da nossa vida, mas também na condução da igreja. A igreja é dele, então nada melhor do que aprender a descansar nele. Podemos nos sentir desconfortáveis, mas no final, o choro pode durar uma noite
mas a alegria vem pelo amanhecer. Não é? Mas vamos falar um pouquinho da crise. Nós já falamos um pouquinho do problema e vamos falar um pouquinho da crise. E a crise tem essa definição aí que o Catito traz no seu livro, que é uma desorganização em você, uma desorganização principalmente emocional. É quando você usa os métodos costumeiros que você está acostumado a utilizar, mas você não vê os resultados. Isso então gera uma crise. Por isso que o problema é diferente da crise. No problema, você consegue ter estratégias costumeiras e dá certo. Pronto, me livrei desse problema. Eles estavam com fome, vamos sair daqui, vamos para um lugar onde tem comida. Resolvemos o nosso problema. Mas a crise é um pouco mais profunda. Na crise, geralmente acontece um nível de estresse que aumenta em muito. Por quê? Porque aquilo que nós estamos acostumados a fazer já não vai mais resolver. O problema, você também tem estresse, mas você recorre então às suas ações habituais e você se resolve. Mas numa crise, você se vê como se estivesse num túnel, mas não vê a luz no fundo. Isso gera desespero. E onde está aqui a questão da crise que envolveu essa família? A morte do esposo. Ali começou a gerar uma crise. Com a fome, nos deslocamos, resolvemos o problema. Mas agora, morreu o meu esposo. O que eu vou fazer? Bom, ainda tenho os filhos que podem me ajudar no sustento. Mas passa um tempo, o que acontece? Os filhos morrem. Pronto. Crise está instaurada na vida da Noemi. O que eu vou fazer da vida? O que me restou? 2 noras. Não desprezando nenhuma nora, por gentileza. Mas elas também não trabalhavam. Agora são 3 bocas para alimentar. O que nós vamos fazer? O marido que sai para o sustento, os filhos que saem para o sustento, agora não existem mais. O que nós vamos fazer? E agora? E essa crise, meus amados, ela é agravada por uma crença errada. Porque se vocês fizerem a leitura no texto, no livro, melhor dizendo, a Noemi vai dizer assim: o Senhor voltou-se contra mim. Porque naquela época, na cultura hebraica, tinha-se essa ideia de que Deus estava agindo. E mesmo sendo coisas ruins, Deus está fazendo isso. Deus está me punindo de alguma forma. Então a Noemi, além desse problema gigante, dessa crise que se instaura nela, ela ainda aumenta mais ainda essa crise ao dizer: o Senhor voltou-se contra mim. Porque é o sentimento dela. Que talvez você já disse alguma vez de outra maneira. Parece que Deus não está me ouvindo. Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que Deus me abandonou. Não é? É a crise, é o desespero que se instaura. Mas, queridos, ficar na crise só complica a situação. Porque ficar na crise pode nos levar a depressões, pode nos levar a doenças crônicas, pode nos levar ao retraimento. Algumas pessoas fazem isso, se isolam. Eu não quero saber de ninguém, não quero conversar com ninguém, eu vou me isolar. Diante das crises, alguns até desenvolvem a agressividade, e não são poucos os que cometem suicídio, porque estão desesperados e não têm outra coisa a fazer a não ser tirar a própria vida.
Entretanto, quando nós desenvolvemos estratégias funcionais, nós saímos da crise melhor adaptados à realidade e mais capazes de compreender o sentido da dor e do sofrimento. Quando nós olhamos para a crise e começamos a entender aquela crise, começamos a intensificar a nossa confiança em Deus, mantemos o nosso relacionamento com a igreja, com a comunidade, pedimos à igreja, orem por mim, intercedam por mim diante dessa dificuldade. Quando essas coisas vão acontecendo, são movimentos, são estratégias funcionais que você está exercendo para sair da crise. Ou seja, a pessoa, ela tem a possibilidade de sair da crise quando se adapta à nova realidade. Veja o exemplo no próprio texto, capítulo 1, verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Olha só que interessante. Ela está diante de uma crise, sem o marido, sem os filhos, mas ela decide voltar para a sua terra, porque agora tem alimento na terra dela. Mas não só isso, o seu povo está lá. São pessoas que a conhecem, são pessoas que podem acolhê-la, são pessoas que podem abraçá-la, são pessoas que podem fazer com que os seus fardos se tornem mais leves. Olha como é importante a comunidade, como é importante o grupo, como é importante as pessoas. Poderia dar um outro exemplo, quando uma doença se instaura no nosso corpo. E alguém então diz, um médico, por exemplo, diz, olha, você está com uma enfermidade X ou enfermidade Y. No primeiro momento você entra em crise, você se apavora, você não sabe o que fazer, pensa até que pode morrer por conta dessa enfermidade, mas quando você começa a ter estratégias funcionais, ou seja, levanta a cabeça e encara aquela doença de frente, e começa então agora a fazer aquilo que é necessário para que você se restabeleça. Ah, meus queridos, como isso é gratificante. Mas se você se esconde, se você se retrai, se você se amedronta e para ali, isso é uma tragédia, ou pode se constituir uma tragédia para você. Se há algo que não combina com a tentativa de sair da crise, é a solidão. Isso não combina. Se você quer sair da crise, não pode viver isolado. Não pode se retirar. Não quero falar com ninguém. Ficar só no seu mundo, apenas com seus pensamentos. O melhor é estar no meio de gente. E principalmente no meio de gente que alimente a sua fé e a esperança. Principalmente no meio de gente que alimente a sua fé e a sua esperança. Você provavelmente conhece várias pessoas assim, otimistas, cheias de fé. Vá atrás dessas pessoas. Diga a essas pessoas para orar por você. Peça a essas pessoas um abraço. Peça a elas que caminhem com você. Mas permita que estas estratégias funcionais ocorram na sua vida, de maneira que você então consiga se livrar dessa crise, ou pelo menos não permitir que essa crise tome conta de você, tome conta da sua vida e te isole por completo. Noemi, ela decidiu voltar para a sua terra, para o meio do seu povo, embora ela não esconda a sua dor, o seu sofrimento. Ao contrário, ela prefere ser chamada de Mara. Se vocês lerem os capítulos, vocês vão perceber. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga, porque era o seu sentimento, é a forma como ela se encontrava.
Pode ser que se a Noemi estivesse em algumas igrejas nos dias de hoje, ela fosse julgada como uma mulher sem fé. Olha, isso que você está passando, ou esse sentimento da qual você está externalizando, significa que você não tem fé. Ou você deve estar em pecado. Por isso que você está sofrendo dessa forma. É incrível que nos dias de hoje, no século 21, ainda existem ambientes religiosos que divulgam isso. Ou pior ainda, Noemi, volte a sorrir. Volte a sorrir, Noemi, porque a Bíblia diz para nós nos alegrarmos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esses textos bíblicos, para algumas pessoas, meus queridos, não funcionam. E não funciona, não é pela ineficiência da Bíblia, não encarem dessa forma. Não é pela ineficiência da Bíblia. E nem pela ineficiência da ação do Espírito de Deus. Também não. Mas é por uma limitação humana. É uma limitação humana. A pessoa não consegue acessar aquilo que está sendo dito. Então não adianta você dizer, olha, você precisa orar mais. Olha, você precisa se alegrar porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Para algumas pessoas, isso não faz sentido. O que as pessoas talvez estão precisando ou precisam nesse momento é de um acolhimento, é de uma compreensão, é de um abraço, é de caminhar mais uma milha. E eu entendo então que Noemi, voltando para sua terra natal, ela poderia desfrutar disso, porque afinal de contas ela estava voltando para o lugar que era a sua terra, o seu povo, o povo judeu, o povo que tinha o Senhor como o Senhor Jeová. Então ela estava voltando justamente para receber daquele povo o colo do qual ela precisava. E daí para frente o que nós vemos, eu chamo aqui de recuperação emocional. Porque se passamos por problemas, se passamos por crises, também podemos receber a recuperação emocional. E para isso, então, olhando para esse livro, nós temos que mencionar o surgimento de um novo personagem nesse enredo. É o Boaz. Surge o Boaz. Um homem que decide acolher a Ruth e solidarizar-se com a situação dela. Capítulo 2, veja o que diz aí o verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Boaz respondeu, contaram-me, se referindo a Ruth, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Se Ruth também estava sofrendo, porque ela decidiu acompanhar Noemi, tanto que ela tem aquela frase, maravilhosa, o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores irei eu, onde pousares pousarei eu. E ela então acompanhou, a Ruth acompanhou a Noemi. A outra nora voltou, né? Diante da insistência da sogra, ela voltou. Mas a Ruth continuou. E é nesse contexto, então, que a Ruth, depois vocês leem o texto para vocês verem que lindo. A Ruth vai colher espigas, justamente na terra de Boaz. E ela passa a conhecer Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente do Elimeleque. Que coisa linda, como Deus faz as coisas, né? Porque Deus está na condução da nossa história. E nós nunca podemos duvidar disso.
E foi isso que foi acontecendo com a Ruth. Ela teve do Boaz alguém que se compadeceu pela sua história. O Boaz até disse assim: gente, deixa cair espigas, né, para ela ir catando. Porque a ideia qual era? Se porventura caísse alguma espiga, ela catava. Mas Boaz disse: não, deixa cair de propósito para ela catando. E ela ter mais alimento. E ainda disse: olha, fique tranquila, Ruth, porque aqui ninguém vai mexer com você. Não vai ter nenhum homem, nenhum rapaz que vai mexer com você. Olha só como Deus vai fazendo as coisas na história da pessoa. E talvez Boaz foi esse camarada que experimentou na pele uma situação parecida com essa de Ruth. Porque sabe quem é esse Boaz aqui? O Boaz, quem eram os pais de Boaz? Vocês sabem quem eram os pais de Boaz? A mãe dele era uma estrangeira. A mãe dele também era prostituta. Ou foi prostituta, a mãe de Boaz. Se chamava Raabe. Salmão, Raabe, tiveram um filho que se chamou Boaz. Vocês depois dêem uma lida lá em Mateus capítulo 1, tem a genealogia, e lá você vai ver essa história. Então, esse rapaz, ele também tem um histórico de rejeição. Esse rapaz também deixou a sua terra natal. Esse rapaz também sabe exatamente o que a Ruth está passando. E ele então decide acolher a Ruth. Porque ele sabe exatamente como é importante o acolhimento. É possível, meus amados, que você não entenda a sua dor no momento atual. É possível que você não entenda o porquê. Como alguém me perguntou isso. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite isso na minha vida? No entanto, passar pela dor, embora seja algo que nos afeta, a dor nos torna pessoas mais sensíveis à dor alheia, menos prontas a julgar e mais aptas a oferecer consolo aos que sofrem. Ah, meus queridos, na dor também há algo pedagógico. Na dor também há algo que nos ensina. Um pastor disse que só sabe o que é câncer quem já teve câncer. E de fato, meus amados, algumas coisas nós temos que passar, nós não queremos, mas nós temos que passar como meio pedagógico para nós aprendermos, amadurecermos, crescermos e podermos acolher as outras pessoas também. É como se você pudesse dizer àquela pessoa: olha, eu sei o que você está passando. Eu sei exatamente o que é isso. Eu acredito que Boaz foi esse homem preparado por Deus para acolher Ruth. E muitos Boaz se levantam no dia de hoje, não tenho dúvidas disso. Muitos Boaz se levantam hoje para acolher pessoas. E quanto Noemi? Porque se você continuar na leitura, o capítulo 3, capítulo 4, vai falar muito da Ruth, mas e a Noemi? O sinal mais claro da recuperação emocional da Noemi é demonstrado quando ela se volta aos outros e começa a planejar o futuro. Quando nós estamos bem resolvidos em relação aos problemas nossos pessoais, nós temos olhar para os outros. Não significa que nós resolvemos todos os nossos problemas, mas agora nós estamos mais experientes, mais maduros e prontos para lidar com outras pessoas. E foi isso que Noemi fez. Veja aí o capítulo 3, versos 3 e 4. Olha só o que a Noemi disse para Ruth. Lava-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele, o Boaz, perceba
você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. E ele lhe dirá o que fazer. Ou seja, a Noemi, ela já está madura o suficiente, acolhida o suficiente, agora ela está podendo já orientar a Ruth. Ruth, faça isso, para que você tenha o seu futuro. E isso aconteceu. Ela conseguiu superar as suas perdas. E agora ela está em pleno processo de recuperação e crescimento, investindo agora no futuro da sua nora Ruth. E quanto a Ruth, olha o que acontece com a Ruth. Eu vou pedir para vocês lerem para mim esses 2 versos aí. Olha só o que Boaz está dizendo, né? Ele chama ela de filha. Boaz era mais velho do que a Ruth. E ele chama ela de filha. E ele diz para ela, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo em relação ao seu futuro. Olha o que ele diz dela. Você é mulher virtuosa. Você não é qualquer uma, não. Você é virtuosa. Ah, não podia dar outra, né, meus queridos? Olha lá o que deu aqui agora, verso 4. Capítulo 4, quer dizer. Olha o que deu aí, o resultado. Pode ler. Como Deus conduz a história, queridos. A Ruth se casou com um cara milionário, né? Tinha terras, olha lá, futuro garantido, parente da Noemi, né? Porque ele era de Elimeleque. Olha quantas vantagens. Aí as mulheres disseram o quê? Noemi, louvado seja Deus. Você não vai ficar sem um neto para cuidar de você. Talvez na sua Bíblia apareça a palavra resgatador, né? Resgatador, que é justamente aquela pessoa que tinha a incumbência de dar continuidade ao cuidado dos parentes mais próximos. E a Ruth e a Noemi, então, agora, ela terá um neto. Por quê? Porque na relação da Ruth com Boaz, vai nascer um filho. Quem é o filho? O Obed. Do Obed vem o quem? Vem o Davi. E daí vocês seguem. Olha aqui como Deus é maravilhoso. Um problema, e aqui eu já estou partindo para a conclusão, né? Nós temos um problema, a fome. Essa fome teve uma busca de solução. Vamos para outro lugar. Mas aí tem uma tragédia, que é a morte do marido, que desemboca então numa crise, a morte dos filhos, mas que culmina então por uma nova família. Boaz, Ruth e Obed. Boaz, Ruth e Obed. Que posteriormente, então, chega na descendente maior, Jesus Cristo. O autor do livro diz que a vida surge da morte. A vida surge da morte. Ou seja, uma aparente confusão, desespero, sem solução para aquele problema, surge a vida. E é por isso, então, que eu encerro com essas palavras do autor. Não estamos isentos de sofrimentos ao longo da vida, mas podemos ter certeza de que a ressurreição que sucede à morte, a dor e o sofrimento, é sempre
mais gloriosa. Ah, meus queridos, eu não posso tirar a sua dor. Gostaria muito de fazer isso. Nós pais geralmente queremos fazer isso com os nossos filhos, né? Nós queremos tirar a dor deles e colocar em nós, para que eles não passem pela dor. Mas nós não conseguimos fazer isso. As dores passam por cada um de nós e elas precisam passar. Os sofrimentos fazem parte da nossa existência humana. Mas uma coisa é certa: quando nós estivermos no outro patamar, no outro nível, que é a ressurreição, quando estivermos com o Senhor, nós ultrapassaremos a morte, ultrapassaremos a dor, ultrapassaremos o sofrimento, porque é isso que a Bíblia nos fala lá em Apocalipse, não é? Então descansa o teu coração e viva melhor. Deixa o seu coração batendo aí e não se desespere. E se por algum motivo ele bater ou parar de bater, estou sendo bem realista, se o seu coração parar de bater, tenha a convicção de que Jesus é o seu Salvador e que Ele mora com você.